Num fim de semana em que Sporting e Futebol Clube do Porto já tinham cumprido as suas exigências ao bater Moreirense e Tondela, respectivamente, o Benfica confirmou os 3 pontos para lá da hora com um gol de Rafa Silva aos 90+8. Os encarnados sentiram bastantes dificuldades em criar perigo junto à área do Vizela, equipa que até dispôs de mais situações de perigo que as Águias no primeiro tempo. Já no segundo tempo, as Águias foram procurando chegar à vantagem, mas os minutos iam passando e o nulo mantinha-se. Quando todos esperavam o apito final, já depois dos 8 minutos dados pelo árbitro, o Benfica num rápido contra-ataque chegou ao golo por Rafa, 3 pontos ganhos e o regresso à liderança. Relativamente ao mercado de transferências nacional, começamos pelo Sporting, onde o médio luso-brasileiro Mateus Nunes renovou com os Leões até junho de 2026, ampliando por mais um ano o vínculo que tinha com os Leões, então que assim reforçam a confiança num dos principais destaques da equipa. Mateus Nunes afirmou-se totalmente no 11 esta época, depois da saída de João Mário, e viu agora reconhecida essa subida de patamar, aumentando o vínculo contratual, mas mantendo a cláusula de rescisão nos 60 milhões de euros. O que também sobe é o salário do jogador, que passa a oferir 400 mil euros limpos por ano, o dobro do seu vencimento até aqui. Recentemente, o médio português estreou-se pela seleção portuguesa em mais um passo na sua afirmação no futebol nacional, numa etapa que em Alvalade começou com a sua contratação ao Estoril em janeiro de 2019. Vamos a rumores leoninos e o lateral direito Andreu Ratiu do Huesca foi na quarta-feira colocado na mira do Sporting e Braga pelo jornal espanhol Marca, num artigo no qual o diário do país vizinho aponta o jogador de 23 anos como o principal alvo dos Leões para o caso de Pedro Porro deixar o clube no futuro. No entanto, segundo o jornal Record, o jogador não entra mesmo nos planos do Sporting. Além deste duo, também o Famalicão terá expressado o seu interesse no Internacional Romeno, no último defesa de transferências. Vamos agora para o Seixal, onde nos últimos dias surgiram notícias relativas ao interesse do Benfica, confirmado pelo empresário do jogador Tiago Cozé, o central de 17 anos da Chapecoense. Um interesse então que Gilson Sebegen, presidente da Chape, em declarações ao jornal O Jogo, confirmou. Não é só o Benfica que está interessado no jogador e já tivemos sondagens de clubes daqui do Brasil e da Europa. Porém, ainda não há uma oferta oficial pelo jovem central. É visto como grande promessa do clube. Sebegen, o presidente, questionado sobre o possível valor da transferência, admitiu que espera um pouco mais por um jogador que tem 80% do passe na posse do clube brasileiro. Fala-se então numa verba a rondar 1 milhão de euros. Também o nome de Renier voltou a ser apontado ao Benfica, mas de acordo com o jornal Record, o jogador não é hipótese para os encarnados. O médio do Real Madrid, que se encontra cedido ao Borussia Dortmund, já trabalhou com JJ no Flamengo, mas ao contrário do noticiado pelo portal torcedores.com, o jovem de 19 anos não está nos planos das Águias. Ange Postecoglou, o treinador do Celtic, garantiu que o clube escocês quer exercer a opção de compra de 7,5 milhões de euros por Jota, o extremo cedido pelo Benfica. Não sei como funciona, se preciso de dizer à direção para colocar algum dinheiro de parte, mas da nossa perspectiva, iremos fazer o nosso melhor para o clube e isso será feito mediante os desejos do jogador. Ele está apaixonado pelo clube, adora o ambiente e os adeptos. Quem não gostaria de jogar num clube onde tens sempre 60 mil adeptos a apoiar? Portanto, se Jota quiser, a Escócia poderá ser mesmo o seu futuro a médio prazo. Seguimos para a Invicta, onde o gol e a boa exibição de Luís Dias frente ao Milan fizeram reacender a cobiça inglesa pelo avançado colombiano, jogador que está na agenda do Newcastle, mas também é pretendido por outros clubes ingleses, entre eles o Everton. O emblema de Liverpool já segue o jogador desde o verão e também ficou impressionado com a exibição alcançada frente ao adversário italiano na Champions e posiciona-se de forma a garantir o futebolista.
O Jornal de Notícias afirma que o Futebol Clube do Porto está consciente do valor de Luís Dias e da importância do jogador, por isso está disposto a segurá-lo até ao final da época, de forma a não colocar em causa a carreira desportiva da equipa no campeonato e na Champions. Por isso, só admite transferi-lo se algum clube bater a cláusula de rescisão, cifrada nos 80 milhões de euros. Um valor muito difícil de alcançar no mercado de janeiro, sobretudo numa altura em que o futebol vive um período de recessão. De Inglaterra, além do Newcastle e do Everton, também o Tottenham tem um jogador colombiano referenciado desde o verão pela Alemanha. Bayern continua muito atento. O interesse do AC Milan em Jesus Corona também parece ter voltado a reacender, segundo a imprensa transalpina. Recorde-se que o mexicano já esteve na iminência de ser transferido para Milão na última janela de transferências, mas a SAD, presidida por Pinto da Costa, não abdicou dos seus direitos e pediu cerca de 17 milhões de euros para libertar o jogador, que ficou algo frustrado por não se ter consumado a sua saída para o Campeonato de Itália. Agora é mesmo os rossoneri que parecem voltar à carga, segundo a Gazeta dello Sport. Seguimos no mercado de transferências nacional, fora os três grandes, e Filipe Cândido é o novo treinador da BSAD, substituindo Petit, anunciou o clube da Liga WeWin nas suas páginas de rede social na última semana. Filipe Cândido deixa o Leiria em boas posições da Liga 3 e segue então agora para um novo projeto na primeira divisão portuguesa. Por Aroca, André Silva chegou a acordo para prolongar a ligação que une as duas partes, válida agora até 2024. O avançado brasileiro cumpre a terceira temporada nos aroquenses, tendo sido peça fundamental na última subida de divisão. Alioune Badara, avançado que na passada época representou o Leiria, é reforço do Setúbal. O senegalês de 32 anos representa mais uma alternativa no setor ofensivo para o treinador António Pereira, que recentemente se viu privado de Zequinha, o atacante, que recupera de uma artroscopia ao joelho direito. Relativamente a portugueses no estrangeiro, vida difícil para Rui Vitória na Rússia. Contudo, o treinador português afastou o cenário de saída do comando técnico do Spartak após ter sido goleado em casa do Zenit por 7-1 na 12ª jornada do campeonato russo. Em afirmações suas, não vou fazer comentários a perguntas sobre uma possível demissão, não podem fazer essas declarações. Se tiverem alguma dúvida sobre o jogo, por favor, perguntem. O ex-técnico do Benfica salientou ainda que um homem deve aceitar os momentos difíceis e confessou que a equipa esteve mal. É um dia muito triste para nós, o adversário aproveitou todos os nossos erros, não estivemos focados e isso foi o que levou a este resultado. Admito que errei, tanto como os jogadores. Pelo mercado internacional, dar conta com uma notícia de última hora, porque há um ponto final na especulação de Ansu Fati e os seus contornos com uma possível saída de Barcelona, mas a verdade é que o processo de renovação do jovem de 18 anos, um dos mais promissores do clube catalão, durava há vários meses, mas agora chegou mesmo ao fim e a novela que agitou os últimos meses no clube da cidade de Condal ficou-se por aqui. Ansu Fati será blaugrana até 2026-2027. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.